Bom dia, eu sou Eduardo Bronzatti Morelli, conselheiro, coordenador dos polos da Associação dos Engenheiros da Sabesp para a região metropolitana de São Paulo. Começamos hoje mais um encontro da Sabesp Online, o nosso tradicional Momentos de Tecnologia. Nossos encontros abordam temas do saneamento, do meio ambiente e de inovação, conectando o setor de saneamento, seus profissionais e a sociedade. Esta é uma das iniciativas da Sabesp, dando continuidade às suas atividades neste período, como a preparação do 31º Encontro Técnico da FENASA 2020, que agora já tem uma nova data, de 15 a 17 de dezembro deste ano. Ressaltamos que estamos acompanhando a situação nacional e mundial, seguindo as orientações das autoridades e órgãos competentes de saúde. Confiantes na melhoria do cenário, continuamos trabalhando para promover o desenvolvimento do setor de saneamento ambiental no Brasil. Neste encontro de tecnologia, teremos a participação da empresa Hermética, apresentando a próxima geração de reparo de redes, abraçadeiras autosselantes bilabial. Nossos palestrantes serão André Visioli, gerente-geral da Toraco Equipamentos e de Produtos da Hermética, e Fernando Ruiz Olivares, diretor de exportação da Hermética. André Visioli é engenheiro ambiental e pós-graduado em processos petroquímicos, químicos e farmacêuticos pelas faculdades Oswaldo Cruz. Também é pós-graduado em controle e automação de processos industriais pelo Senai. Vasta experiência em consultorias ambientais e de saneamento. Atuou no Brasil como engenheiro e gerente de contratos em diferentes projetos nas mais importantes companhias de óleo e gás e saneamento do país. Na Inglaterra, trabalhou no desenvolvimento de novos players para a aplicação de soluções no mercado de saneamento brasileiro. Fernando Ruiz Olivares é especialista em produtos e coordena o suporte técnico para desenvolver soluções personalizadas com alta eficiência, a fim de reduzir custos para os clientes. Também coordena, desenvolve e executa programas de treinamento para clientes e distribuidores. Trabalha com formação e informação como ferramentas para crescimento e sucesso de projetos. É focado na abertura e consolidação de mercados na Europa, Oriente Médio e América do Sul desde 2014. Muito obrigado por aceitarem nosso convite. Lembramos a todos que este encontro de tecnologia está sendo gravado e o vídeo ficará disponível no site da Sabesp para quem quiser assistir de novo ou compartilhar. Você que está nos assistindo pode fazer perguntas pelo chat. É só clicar no ícone abaixo deste vídeo. Ao final da apresentação, nosso convidado responderá as questões. As perguntas que por motivo de tempo não possam ser respondidas agora, as respostas serão posteriormente encaminhadas via e-mail. Primeiramente, o Fernando fará uma apresentação da empresa e, na sequência, o André desenvolverá a palestra técnica. Fernando, a palavra é sua. Muito obrigado, Eduardo. Voy a pedir a mi compañero André, por favor, que comparta la tela con la presentación para que podamos comenzar con la presentación de hoy. Cuando tú me digas, André. Está compartilhado? Yo sí lo recibo, todo ok. Bueno, buenos días a todos y gracias por asistir a este momento de tecnología. Ya me han presentado, soy Fernando. Trabajo para Hermética por los últimos 6 años como responsable internacional de producto. Pido disculpas, ya que no hablo portugués, como podéis comprobar, pero intentaré hacerme entender lo mejor posible. Lo primero de todo, quiero agradecer a la Asociación de Ingenieros
la oportunidad de estar hoy aquí presente con todos vosotros y dar la enhorabuena por la organización de estos seminarios. Quiero aprovechar para mencionar, bajo mi punto de vista, los dos grandes motivos por los que esta asociación tiene el impacto que hoy vemos aquí, con más de 100 personas asistiendo. El primero de todos es el carácter innovador que caracteriza a esta asociación y que tiene como sello de identidad la búsqueda de la excelencia basada en la vanguardia de la técnica. La mentalidad de mejora continua, así como la actitud innovadora frente a retos y situaciones adversas. Un ejemplo excelente de esta actitud es la transformación digital que hoy nos permite estar en contacto de forma remota, con más de 7.000 kilómetros de distancia entre España y Brasil. Si bien es cierto, propiciada por el actual virus COVID-19, que ahora está impactando tan brutalmente a vuestra sociedad. Mi más sincero saludo de ánimo a todos vosotros. Y en segundo caso, el compromiso por el buen trabajo con el bien más preciado al que el ser humano tiene acceso, que es el agua. Y esto quiero remarcarlo. Es posible que las decisiones que se tomen a raíz de la reunión de hoy sean más importantes que muchas de las noticias que saldrán en los próximos meses en televisión. Mando mi más fuerte apoyo y reconocimiento a todos los responsables de redes de servicios de agua, ya que sus decisiones diarias están modelando nuestro futuro. No quiero tomar mucho tiempo de la presentación, pero sí me gustaría transmitir en unos pocos slides quién es Hermética, qué es lo que pretendemos aportar para los planes de mejora de eficiencia y reducción de pérdidas en la red. Hermética es reconocida con más de 25 años de experiencia como la última generación en sistemas de reparación. Es una tecnología de sellado dinámico progresivo. Como un orden de magnitud de nuestra empresa, os lo darán números como esas 200.000 juntas producidas en nuestras instalaciones, así como nuestras 6 líneas de producto. Realmente nuestra empresa nace como un proyecto en la pasada década de los años 90 con el concepto de evolucionar una tecnología ya existente, elevándola al siguiente nivel. Es en el año 2004 cuando se funda DHSF, nombre del fabricante de la tecnología hermética. Y durante los 2 primeros años nos enfocamos en alcanzar los estándares ISO 9001, así como certificaciones de agua potable. En el año 2007 integramos toda nuestra producción con 2 ventajas claras. La primera, reducción de los plazos de entrega y mejora de servicio a clientes. La segunda, el aumento, control y homogenización de la calidad de todos nuestros productos. En los años siguientes veremos cómo la empresa crece, aumenta sus instalaciones para dar cabida a nuevas líneas de producto y dar servicio a clientes en todo el mundo, como es el caso de Brasil a partir del año 2017. Hoy también veremos todas las novedades que lanzamos al mercado durante el último año y que André tratará en detalle a lo largo de esta mañana. Innovaciones propias, desarrolladas y registradas por el equipo de innovación de Hermética, como es la serie ESC, la serie 40 o la incorporación de salidas a nuestra tecnología. Por último, deciros que DHSF se incorporó al grupo Rubix al inicio del año 2020. La incorporación a esta compañía es un paso más para la consolidación de Hermética en el mundo. El proyecto cuenta ahora con un equipo humano de más de 8.000 personas que nos ayudan a seguir creciendo día a día. A día de hoy podemos asegurar que al menos hay una Hermética instalada en cada uno de los 5 continentes. Y si eso es así, es gracias a nuestra red de distribuidores oficiales, que prestan un servicio local con especialistas de producto que están formados directamente en nuestra fábrica en España. Redes de aducción, redes de distribución de agua, industrias, minerías, emisiones, de todas las compañías que podéis ver aquí,
ya conocen el rendimiento de las soluciones de Hermética y confían plenamente en nosotros. Ejemplo de estas empresas puede ser Sabespi, que es un estandarte principal nuestro en Brasil. No quiero tomar más tiempo y de nuevo quiero agradecer el tiempo que vosotros vais a dedicar esta mañana a conocer un sistema de alta eficiencia como es Hermética, que espero os ayude a realizar las operaciones de mantenimiento diarias a las que os estáis enfrentando, con una propuesta de valor añadido que esperamos que supere vuestras expectativas en las operaciones de mantenimiento. Cedo la palabra a André y estoy a vuestra total disposición para cualquier necesidad que tengáis. Ótimo, Fernando, obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é André, como já foi apresentado. Brevemente, eu gostaria de fazer um agradecimento, em especial a todos vocês que estão assistindo online, né? E também as pessoas que vão acabar assistindo a gravação posteriormente. Agradecer ao Paulo Oliveira e a Kátia Freitas, que organizou o evento, né? Que nos ajudou, aí o pessoal da Sabesp acabou ajudando a organizar o evento, aí o Eduardo Morelli como mediador, e também a Viviane Borges, que é a presidente da Sabesp, que vem norteando aí as informações técnicas com a associação, né? Bom, eu quero dividir a apresentação em 3 partes, né? Nessas 2 primeiras sessões, vou falar um pouco assim do risco hídrico, vou dar um overview, tá? Ser bem breve, e falar também sobre a questão de gestão de ativos. E no terceiro momento, eu vou acabar comentando sobre a tecnologia hermética, né? Quais são os nossos segredos, aonde que a gente pode atuar. Então, o mundo vem passando por uma transformação, a gente sabe que a água está ficando cada vez mais escassa, a gente escuta muito e eu vou passar alguns exemplos fazendo uma pequena introdução. Essas 2 fotos que vocês estão vendo aí do lado esquerdo é no ano de 2017, né? Norte da Europa, pega alguns países ali, Holanda, Dinamarca, Suíça, Alemanha, né? Polônia, e do lado direito é um ano posterior, em 2018, o que houve após um ano de estiagem, né? Então a gente vê que os gráficos aí, a foto demonstra desaparecimento de áreas verdes praticamente. Acho que muitos de vocês devem lembrar que foi um verão muito atípico para eles, para o pessoal da Europa. Na Inglaterra a gente acabou até vendo algumas imagens do pessoal dormindo em loja de conveniência para aproveitar o ar-condicionado, né? Que é algo atípico para eles, o calor que acabou sendo feito por lá. Aqui também é uma foto do reservatório de Madrid, em 2019, qual foi o efeito da estiagem. Do meu lado direito é uma foto tirada por satélite, né? Como era o reservatório e como ficou. Então, a gente sabe que esse efeito vem acontecendo em todos os lugares do mundo, mais próximo da gente na Bolívia, embora a gente esteja vendo uma imagem 2D, né? A consequência da redução da área aí é você reduzir o volume, né? Então, aqui é na Bolívia e dá para ver como se reduz o reservatório, né? No caso do Chile, esse é um caso perto também do Chile, praticamente secou o reservatório, né? Não tem, imagina a população próxima a essa área, né? Não tem mais condições de se extrair a água deste reservatório. E aqui bem próximo da gente, a gente acaba às vezes até esquecendo, aqui em Santa Catarina, muito próximo, esse ano, essa é uma informação do governo do estado, tá? De maio de 2020, 222 cidades de Santa Catarina, né? 50% dessas cidades, das 222, 50% dessas cidades estão em estado de atenção, 21 em alerta e 11 em crítico. Isso quer dizer que aproximadamente aí 20 cidades, né, correm o risco de ficar sem água. E para quem conhece a região ali do estado, região norte ali de Santa Catarina, a gente sabe que chove muito nessa região. Então, é um problema, já é uma verdade, né, universal, que o risco hídrico vem aumentando e a gente precisa cuidar um pouco melhor desse bem. A própria OMS já se comporta dessa forma, já faz previsões para o ano de 2040, que a cada 10 pessoas, 4 serão afetadas
em relação ao risco hídrico, né? E aqui é uma associação europeia que vem tentando discutir os próximos desafios. A gente consegue observar desses 10 desafios que a instituição europeia, os associados, vem discutindo, é que 6 deles é cuidado com a água, né? Então a gente vinha trabalhando, principalmente nos grandes centros, a questão da potabilidade, de se levar água potável, né, para a população. Embora isso seja um desafio, é urgente atender esses indicadores, né? O Trata Brasil apresenta para a gente que aproximadamente aí, os nossos indicadores são superiores a 80%, depende da região até 90%, mas é urgente que a gente consiga levar água potável para toda a população. Por um outro lado, os grandes centros urbanos que mantêm esses indicadores muito altos, eles já têm uma nova preocupação, como a preocupação europeia dessa associação, que é cuidar do bem. Dos 10 é como gerenciar, como deixar os sistemas mais eficientes. Bom, em relação a deixar os sistemas mais eficientes, existem alguns desafios. Desafios de gerenciar os investimentos em relação à substituição de rede ou performance do que você já tem existente, né? Este é um caso na Califórnia. Por que pegamos um caso na Califórnia? É um estado que tem um histórico muito grande de escassez hídrica, acho que é praticamente conhecido aí mundialmente, um investimento muito alto, né? Se gasta muito dinheiro na Califórnia para conter perdas físicas, né? E mesmo eles que fazem um investimento grande não têm a informação de quanto vazamento, de quantos são os vazamentos, né? Não há uma informação precisa de quanto se vaza na rede. Então, isso quer dizer para a gente que mesmo você investindo, colocando dinheiro, há um problema, que são os vazamentos. E nós vamos precisar conviver com esses vazamentos. E a nossa proposta é conviver com a melhor performance possível, né? Esse é o grande dilema de toda pessoal que trabalha com perdas, né? E companhias de saneamento, né? Essa balança, ela é a que faz o norte das companhias entre renovar os ativos e estender a vida útil dos ativos, né? O êxito requer um equilíbrio embasado em soluções eficientes com objetivos e planos de implementação. Então, cada vez mais a gente escuta os projetos de perdas, redução, né, de pressão, muito trabalho em cima de redução de pressão. A gente sabe que a aposta nossa está em estender a vida útil dos ativos. A questão de renovação de ativos, há um investimento muito alto e demoraria muito tempo para se conseguir fazer. Então, o grande desafio está aqui, projetos de perdas, as companhias passaram a criar equipes de perdas também para gerenciar isso. E nós estamos aqui, nessa caixa, né, em controle eficiente de perdas, que geralmente se cria uma equipe de perdas e acaba sendo esquecido como é feito esse reparo, né? A nossa proposta é ser eficiente com os reparos. Nós conseguimos ser eficientes em toda a cadeia do reparo, desde deixar mais rápido, evitar que se perda água, mas também na recomposição asfáltica é um ganho em escala. Nós defendemos a proposta que, se você está usando o que há de melhor no mercado para gerenciar suas redes, para monitorar Smart City, e não está fazendo um trabalho muito bem feito em reparo, utilizando o que há de melhor também em reparo, acaba não fazendo muito sentido, né? E a nossa solução é a última geração do que existe de reparo no mercado hoje, e nós vamos demonstrar isso nas próximas sessões, né, da apresentação. Aqui é mais um exemplo mostrando, só para mostrar que a troca de ativo, às vezes a gente tem um instinto, né, de talvez trocando tudo se resolve o problema. E esse slide deixa bem claro que, no caso da Europa, o indicador deles é entre 1.2 a 0.4 de substituição de rede, e levaria entre 83 a 250 anos. Então, ele reforça que o problema de vazamento existe
E nós precisamos evoluir na aplicação de materiais para esse problema. A gente tem que aprender a conviver com o vazamento, né? Conviver com o reparo de rede e não deixar ele esquecido como se fosse uma parte separada do trabalho de perdas físicas, né? Bom, vou falar sobre a evolução, que é um contraste do que a gente vem trabalhando hoje com a hermética. Esse slide eu gosto bastante dele porque ele mostra uma junta Dresser, a primeira junta, né, patenteada, mostra até todo o respeito aí pela patente, né, que foi feito pela Dresser em 1888. Então, sumariamente, essa junta preconizava que você deveria apertar um parafuso e fazer um esmagamento de uma junta e você consegue fazer o selamento entre um tubo e outro. De lá para cá, nós, peço desculpa, ali tem um erro de português, né? A evolução das conexões, nós passamos a trabalhar com o mesmo princípio, esmagando juntas, né? Esmagando a borracha. Então foi-se criado a junta de Bohr, ela é para um diâmetro específico, junta de união, com vários parafusos, também uma mescla de material e esmagando a borracha, né? Na verdade, você consegue conter o vazamento fazendo o esmagamento da borracha. Depois também junta multidiametral, com 2 tipos de material, fundição e aço carbono. Posteriormente, apareceram as juntas. Houve uma necessidade no mercado de se passar a trabalhar com junta em aço inox e algumas com composição também em ferro fundido. Também o mesmo princípio, esmagando a borracha para se conseguir fazer o reparo. Posteriormente, se apareceu a bipartida com junta plana em aço inox. Essa peça também, mesmo princípio, esmagando borracha. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso para ficar claro qual é a grande diferença. E aí se surgiu as juntas bilabiais, né, de selamento progressivo, peça totalmente em aço inox, no caso da hermética. Não há uma mescla de material, nós trabalhamos toda a nossa linha em aço inox, para que seja um reparo único, né, que você não precisa refazer este reparo novamente no futuro. Bom, o que essas peças rígidas, né, eu comentei sobre junta plana, a gente sempre defende essa questão dessa diferenciação, né? A junta plana, sumariamente, o que vem acontecendo desde 1888, para se garantir o selamento, né, ao fim do vazamento, você esmaga uma borracha, né? O efeito de esmagar essa borracha é o que faz você romper, na verdade, acabar com o vazamento. Porém, você está perdendo vida útil também da borracha. Então, é muito comum, depois de um tempo, esse tipo de junta voltar a vazar. É como se fosse o mesmo princípio ali. Eu gosto de usar, é simples, mas eu gosto de usar ele, que é o registro do chuveiro, né? Você tem uma borracha ali, no primeiro dia você dá um apertão, você acabou de trocar e dá um aperto mais forte. No dia seguinte, você tem que dar um aperto mais forte, senão começa a vazar. É o mesmo princípio que você tem nessas juntas. Você aperta, pode voltar a vazar, você tem que abrir a vala, apertar de novo, é o mesmo princípio do chuveiro, né? Um outro ponto dessas juntas, aqui eu estou mostrando uma peça em aço inox, mas poderia ser também uma tripartida, né, qualquer outro princípio com junta plana. Ela tem uma característica que 30% da área útil da peça, de todo o comprimento, na verdade, todo o comprimento da peça total, 30% é útil. O que eu quero dizer com isso? Vou pegar o exemplo aqui de 225 a 300 milímetros. Você pega uma peça que tem 300 milímetros de largura total, 30% é útil. Ou seja, né, aonde que essas peças são recomendadas? Geralmente elas são recomendadas para essa coluna do meu lado esquerdo aqui. Você pode utilizar para furo, mas esse furo aqui, ó, se for em um reparo de 100 milímetros, né, se você estiver usando essa peça aqui com comprimento total de 300 milímetros, você não pode utilizar ela em um furo maior que 100 milímetros. Se esse furo fosse maior que 100 milímetros, você não conseguiria utilizar essa peça. O mesmo princípio para
furos longitudinais, vários furos em conjuntos, o chamado roletado, né, que a gente conhece como roletado, que é um rompimento transversal e de até 80% do tubo, ela pode ser utilizada também, e às vezes ela é aplicada incorretamente em diâmetros diferentes. E aonde ela não pode ser utilizada? Para junção de tubos, desalinhamentos, tubos desalinhados, com ângulos ou com rompimento total. Esse próximo slide mostra o que eu comentei anteriormente, né, da área útil da peça. Então aqui eu faço um paralelo, você com uma peça ou uma junta plana em aço inox ou uma tripartida, o comprimento total da peça é de 200 milímetros, né? Você tem útil 70. Só fazendo um paralelo com a nossa peça que tem uma largura de 140 milímetros, ela tem um comprimento útil de 70. Então, eu tenho uma largura total de 135, mas o útil é 70. Fazendo um novo paralelo com uma peça de 300 milímetros, né? Então, eu tenho uma peça aqui de 300 milímetros, o útil é 105. No nosso caso, nós temos uma peça que tem 200 de largura, no entanto, devido à tecnologia, eu consigo ter 105 de comprimento útil. Então, eu faço a nossa série, que seria a nossa a maior largura, né? Que é a nossa série 40, eu tenho uma largura útil, independente lá do diâmetro que eu estiver utilizando, eu tenho uma largura útil de 300 milímetros, né? Então eu teria praticamente que ter uma peça, se eu tiver um furo de 300 milímetros, para eu conseguir reparar com uma dessas peças de junta plano. Nesse caso aqui, a peça teria que ter quase 1 metro e nós temos apenas 400 milímetros, né? Isso deixa a peça muito competitiva, muito leve e fácil de ser utilizada. É importante esse slide para mostrar qual é a grande vantagem de se utilizar a tecnologia, né? Também em relação à área útil de aplicação. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre realmente a tecnologia de selamento progressivo, quais são as vantagens de se aplicar à peça. Primeiro é que a peça é universal, né? Você pode utilizar em qualquer tipo de material. Você pode utilizar no PAD, ferro fundido, PVC, cimento amianto, aço e para qualquer tipo de aplicação também. Água potável, água bruta, água residual, águas industriais com níveis de ácidos, a gente consegue utilizar substituindo a junta interna, gases e vapores. Então, ela também pode ser aplicada na indústria, né, a peça. Essa tabela que vocês estão vendo é uma tabela que nós consideramos de otimização. Eu vou tentar explorar aqui um DN, né? A gente não vai conseguir falar de todos, mas eu vou explorar um DN 100. Né? Eu vou pegar essa peça que tem o DN, o diâmetro nominal de 100. Né? É a nossa série, aqui é um código nosso. O diâmetro nominal de 100 da nossa peça, ele consegue trabalhar qualquer um dos materiais. Então, você não vai precisar de uma peça para o DN100, para o ferro fundido, uma peça do DN100, para o aço, uma peça para o PAD. A mesma peça que atende o DN100, ela pega qualquer tipo de material. Porque, lógico, né, muitos de vocês devem conhecer, o externo do material é diferente, né? Não é o mesmo material, o mesmo diâmetro externo. Então, no DN100, eu consigo, com a mesma referência, pegar qualquer tipo de material. Por que isso? Porque nós temos 12 milímetros de range. Esses 12 milímetros de range, eles não foram pensados no acaso, né? Isso significa que com 8 referências, até aqui, ó, que seria o meu diâmetro 300, né? Com 8 referências, eu consigo pegar qualquer tipo de material dentro desses diâmetros com essas 8 referências. Como eu havia comentado anteriormente, o que a gente quer é ganho em toda a escala de reparo. Reduzir estoque, recomposição asfáltica, velocidade no reparo.
É isso que a gente consegue fazer. E você não vai precisar ter uma peça para cada tipo de aplicação. Você pode ter uma peça para qualquer aplicação e, nesse caso, até o diâmetro 300, com essas 8 referências, cobrir todo o parque. Para quem é da Sabesp e está assistindo, eu queria ressaltar que os códigos que vocês estão vendo aqui do meu lado direito são os códigos do último registro de preço, né? A Sabesp já decidiu em trabalhar com as nossas peças, nós somos ganhadores do registro de preço, são 6.500 peças nós vamos fornecer. Ela viu a vantagem de trabalhar com essa tabela, ela incluiu mais 3 códigos, 3 peças, que pega até o DN 400 e já passa a trabalhar com otimização de estoque e velocidade nos reparos, tá? Isso já é uma realidade hoje dentro da Sabesp, utilizar a nossa referência e a nossa especificação para peças em aço. Bom, em relação ainda à nossa tecnologia, né, qual é a vantagem de aplicação? Nós admitimos uma série de componentes que peças em junta plana acabam não assumindo, né? Por exemplo, desalinhamento. Você pode aplicar essa peça em um tubo que esteja desalinhado, claro, desde que respeite ali a distância, né, que a peça permite. Também distância entre tubos, os tubos podem estar de ponta a ponta, não é somente um vazamento. Se tiver um ponta a ponta, você consegue fazer o reparo. Diâmetros diferentes, é possível com essa peça, eu vou falar mais tarde de grandes diferenças, a gente tem uma peça para grandes diferenças de diâmetros, mas também é possível aplicar para tubos com ovalidade, PAD, você tem às vezes uma fibra de vidro, pode aplicar a peça. E com desvio angular também é possível aplicar. A peça ela pode ser aplicada em carga. O que a gente quer dizer é que a nossa linha, ela faz a mesma peça, faz 2 funções, né? Ela pode ser uma peça de junção de tubo, tá? Ou também você consegue fazer a aplicação em carga. O que vocês estão vendo aí, a abertura total da peça, né? Tem alguns cuidados que eu vou falar mais para frente, mas ela pode ser utilizada para reparo em carga sem parar a linha. Isso faz uma grande diferença. Aqui é um reparo em PAD, né? Vocês podem observar que o reparo foi feito em carga nesse caso. Quem conhece PAD sabe das dificuldades que é reparar PAD, né? Então, a peça foi posicionada do lado do furo, posteriormente levou-se a peça para o vazamento, aplicou-se o aperto e o torque final, né? A gente sempre indica um torque final nos parafusos, então para reduzir a dúvida, eu apertei demais, eu apertei de menos, nós recomendamos aplicar um torque que vem em todas as nossas peças descrito qual é o torque que deve ser aplicado, e isso evita que você cometa erros, ou o que a gente quer, na verdade, é conseguir criar um padrão, né? Que não haja mais uma dúvida se subir na chave, como a gente brinca, né? Não é necessário mais, você pode ter um torque, aplicar e saber que fez a coisa certa. Aqui em destaque, a gente pode mostrar o nosso sistema Rondon, que é uma vantagem, você pode levar a peça totalmente montada para a vala ou para um outro tipo de aplicação. A peça não se desmonta, né? O que eu quero dizer? Se você observar essas borrachas que seguram os parafusos, então você pode soltar os parafusos e eles não vão cair da peça, eles vão permanecer. Você pode levar a peça toda montada. Quem conhece e faz reparo, se um parafuso desse cair na vala, você não acha mais ele, né? Então a gente toma cuidado para que tudo fique junto da peça, que você não perca nada na hora de instalar. Um outro cuidado que a gente acaba tomando é que o parafuso central ele sempre seja maior, para que possibilite você a conseguir pegar a rosca mais facilmente. Além disso, nós colocamos um guia nesse parafuso. Isso ajuda toda essa diferença para quem está lá fazendo reparo lá na ponta, que é quem a gente acaba cuidando, né? Ajuda na hora de dar velocidade no reparo. Então você tem uma ponta guia aqui também.
também. Essa é uma instalação, aqui a gente quer mostrar a velocidade que é possível trabalhar, tanto com pequenos diâmetros como com grandes diâmetros. No lado esquerdo, você pode observar que é praticamente uma peça de um DN400, né? A peça pesa 6 quilos. Né? Você vê a mão, que ela foi passada à mão, né? Não tem muque, não tem caminhão, são 2 pessoas trabalhando com a peça. E do meu lado direito, ainda mais impressionante, é uma peça de DN700, né? Perdão, DN600, pesa 11 quilos a peça. São 3 profissionais trabalhando sem muque, abrem a peça, passam a peça, poderia estar em carga. O que eles estão fazendo aqui poderia ser em carga, eles montariam a peça aqui na lateral e levaria para o furo. Bom, um outro ponto é a questão de você conseguir trabalhar sobre a tubulação, né? Evitando aqui ficar abaixo, como a gente pode ver aqui do meu lado esquerdo. O que a gente está observando aqui é que está sendo dado torque, tem 2 pessoas em cima do tubo, uma de cada lado, confortavelmente, sem correr risco, dando torque final. Acho que, se eu não me engano, essa peça é de 1,5 m, né? Vê que não há presença de muque, nos grandes diâmetros, essa vantagem do peso da peça. Bom, e qual que é o segredo, né, da tecnologia, né? Eu vou mostrar um pouco mais em relação às juntas nos próximos slides para falar para vocês qual é o nosso segredo, por que a gente consegue ser tão leve e tão ágil. O que vocês podem ver aqui é o que pode ser, as formas que vocês podem utilizar. Não é só para reparo. Embora a gente está observando que pode ser para um roletado, para um furo, para junta deteriorada, por exemplo, substituição de um trecho, você também consegue usar para instalações, né? Você vai colocar um T, vai sair com uma derivação, vai trabalhar dentro de uma estação de bombeamento, numa sucção de uma bomba, num recalque que esteja ancorado e você quer utilizar como uma junta de montagem, num medidor de vazão, também pode ser utilizado e com uma facilidade muito grande de aplicação. Nesse caso aqui, é a peça que eu vou explorar um pouco mais lá na frente, diâmetros diferentes, também pode ser utilizada a nossa peça para fazer junção. E aonde está o segredo? O segredo está na peça ser totalmente composta em aço inox, independente do seu diâmetro, ela é totalmente em aço inox, as arruelas são de um outro material para evitar desgaste na hora de dar o aperto em latão, a junta em EPDM, mas essa junta também pode ser em outro tipo de material, como NBR para derivados de petróleo ou esgoto, e também em Viton, no caso de altas pressões, né, altas temperaturas e material ácido. O parafuso que vocês estão vendo em verde é um banho que a gente dá em Teflon para evitar que ele se friccione com aço inox, né? Aqui são testes de qualidades, o que vocês estão vendo aqui do lado é um teste de tração nosso, os pontos de solda se mantêm, o fator nosso 3,8, então a junta não se rompe, o parafuso não rompe, ponto de solda continua e o que rompe é o material, né? Então, a gente é muito tranquilo, isso está muito acima dos testes que se faz de pressão, a gente está muito confortável em relação ao nosso teste de tração. E aqui está o segredo da junta, né? É a nossa junta, a junta bilabial. É aqui que a gente consegue mostrar para vocês a vantagem de se trabalhar com esses lábios. Então a peça ela tem 2 lábios laterais que faz a função de selo. Então não é um esmagamento total da borracha, né? Como a peça tem um desenho de engenharia próprio para isso, nós conseguimos criar uma câmara de pressão. Então, o próprio furo, né, entra nesses lábios, expande esse lábio contra a carcaça do tubo, e aí eu tenho uma câmara de pressão que permite uma movimentação do tubo, que permite você não criar um ponto crítico aí, que geralmente uma junta plana acaba criando. Você tem que apertar demais e cria um ponto que acaba rompendo em outro local. E a junta aqui permite que você trabalhe com flexibilidade na tubulação. Né? Só relembrando que nós também podemos trabalhar com outro, embora a junta seja em EPDM para água,
Você pode trabalhar com NBR para esgoto ou derivados de petróleo e Viton para altas temperaturas e materiais corrosivos, né? Bom, aqui um ensaio também da junta, um ensaio de deformação, né? Ele foi extrapolado para 10.250 dias, é aproximadamente 27 anos, e a junta se manteve com o mesmo perfil aceitável pela norma 681. O que isso quer dizer? Material inox, você fazendo o aperto correto que nós indicamos, a probabilidade dessa peça durar 30 anos lá e você não tem problema nenhum, ela é enorme, né? A gente consegue garantir isso com os nossos testes de qualidade. A parte de traçabilidade, nós somos muito profissionais em relação a isso. É um material de alta excelência e consideramos que é como se você estivesse comprando uma bomba, comprando uma válvula. Nós temos traçabilidades em todas as nossas peças. Vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Eu desafio vocês irem no almoxarifado de vocês e achar uma peça de reparo que tenha traçabilidade. Que se acontecer um problema amanhã, você consegue falar com o fornecedor, a peça com o código tal teve um problema, ela rompeu, ela vazou. Eu gostaria de ver um ensaio dessa peça, do material, para ver o que houve. Nós respeitamos muito isso. Qualquer peça hermética que você precisar ter uma traçabilidade ou saber o histórico dela, a gente consegue passar isso. Tente utilizar esse exemplo. Olhe, vá no estoque, no almoxarifado, e observe se há uma traçabilidade. Se você tiver um problema lá na frente com a peça, você consegue contatar o seu fornecedor e mostrar para ele que aquele lote pode ter um problema ou não. Bom, agora eu vou entrar um pouco mais em detalhe na parte de fabricação, tá? Então eu vou falar de todas as séries, de todas as pressões que nós conseguimos atender, das larguras e tipos de juntas. Para quem já conhece a nossa peça, as nossas peças, elas se diferem principalmente pela largura, né, e pelo número de fechos. Então as duas primeiras aqui que vocês estão vendo nessa tabela, tem a largura de 135, a diferença entre elas é o número de fecho, né? Aqui eu tenho um fecho só, muito utilizada para pequenos diâmetros, a gente acaba utilizando essa peça aqui no Brasil para DN50, todo o restante a gente já entra com a peça de 2 fechos. Por quê? Porque te dá flexibilidade, reparo em carga, você consegue fazer junção ou reparo em carga. A partir daí a gente vem com larguras de 200 milímetros e atendendo DNs diferentes, né, indo até 4.000 nesse caso da série 20, né, uma série muito flexível, nós vamos até DN 4.000, diferentes PNs, aí já é uma peça com 3 parafusos, são 6 parafusos, você tem o parafuso central maior, como eu havia comentado, e agora no último ano de 2019, nós passamos a produzir a série 40, que é 380 de largura. Você também pode ir até 4.000, PN10 ou 16. E depois a série ESC, que é uma série que você consegue fazer transição de materiais utilizando a mesma tecnologia bilabial. Eu vou explorar com mais detalhe para vocês poderem entender nos próximos slides. Aqui também não aparece a série T. Todas essas peças agora podem ter saídas, né, de 1, 2, 3 ou 4 polegadas. Eu vou falar lá na frente também. Bom, aqui é só um mapa para ficar mais claro. Então eu tenho série 5 e 10, largura total 140, série 20, largura total 200, série 40, largura total 380. Série rápida, como eu comentei para vocês, a nossa série 20, a nossa série 5, ela é utilizada para pequenos diâmetros, largura de 135, você pode trabalhar até o DN 300, sumariamente aqui no Brasil a gente vem trabalhando com ela no DN 50 somente. Série 10, você consegue trabalhar até o DN 600, tem a largura de 140, nós recomendamos ela aí até o DN 150, a partir do DN 150 já é preferível no nosso caso,
vínculo à série 20, eu vou falar um pouco sobre isso também. Você tem uma flexibilidade maior da peça, embora atendemos até o DN 600, tá? É importante observar, embora a foto esteja invertida, na série 10, que nós temos somente 4 parafusos, os parafusos que devem ser desmontáveis sempre são maiores para facilitar a montagem. A série 20 também é muito versátil, vai até 4.000 milímetros. Essa é uma série que a partir do DN, entre o DN 150, nós já recomendamos, mas acima do DN 200, ela já passa a ser muito competitiva, né? A Sabesp, por exemplo, adotou até o DN 400 essa série. Do DN 150 ao DN 400, ela já veio com a série 20, pela flexibilidade que ela dá, como eu comentei lá atrás, a largura útil, né, na verdade, da peça é 105 milímetros, embora ela tenha uma largura de 200. Né? A série robusta, por que a série robusta? A série robusta é importante destacar pelo fato que geralmente as suas redes, a sua pressão, 80% dos seus casos vão ser em PN10. Então não há por que pagar mais caro numa peça se 80% do que você trabalha é PN10 e todas as nossas peças, em padrão das nossas peças é atender PN10. Acima do PN10, 16, 20, a gente pode ir até 16, 25 ou 40. E esses PNs que a gente considera na nossa série AP, nós podemos trabalhar de uma forma engenheirada, né? Você não precisa pagar mais caro se sua rede funciona no máximo com 3 bar, 4 bar. Você não precisa ir com uma série PN16 se uma série standard nosso, PN10, atenderia. Então há uma série para altas pressões. A série 40, como eu já comentei, grandes diâmetros. A nossa experiência vem mostrando aqui no Brasil que as áreas de adução das companhias estão acabando, eles estão aceitando essa peça como a peça padrão, pela flexibilidade na hora de junção. Eu tenho aqui o comprimento, embora a peça tenha 400 milímetros, eu tenho um comprimento útil de 300. Então, nos grandes diâmetros, é a série 40 que acabou caindo aí nas graças dos clientes, né? Bom, eu vou falar um pouco agora com mais detalhe, né, sobre a série ESC. O que é o grande diferencial dessa série? Nós conseguimos conectar tubos com diferenças entre DN externo de 10, 20 ou 30 milímetros de diâmetro. Para quem conhece aí a realidade do saneamento e também industrial, tem um clássico de transição que é o cimento amianto para o ferro fundido, né? Eu costumo dizer que essa peça foi criada para essa transição. Embora nos grandes diâmetros a transição entre aço e ferro fundido também é um problema, geralmente com muitas adaptações. O que a peça preconiza? Você consegue fazer essas transições com módulos. Então, eu tenho uma primeira junta. Essa junta já me permite uma diferença de 10 milímetros entre um lado e o outro da peça. Depois, eu posso colocar dentro desse módulo, como se fosse um Lego, encaixar uma primeira junta que me permite 20 milímetros de diferença. Então, eu coloco mais uma fita, né, mais um módulo aqui, e ele me dá 20 milímetros entre um lado do tubo e outro. Se você me perguntar, André, mas ainda não dá, você tira o módulo 1 e entra com o módulo 2, que te permite 30 milímetros entre um lado da junta e o outro lado. E com toda a flexibilidade do selamento bilabial. Continua sendo progressivo, não é apertando, tentando ajustar um parafuso, né? Vou destacar aqui também, nenhuma das nossas peças, nenhuma delas, é necessário cortar a borracha, tá? Não é só da série S, para qualquer série nossa, a peça vai pronta para vocês. Não é necessário fazer nenhuma adaptação no campo. Aqui eu consigo mostrar com mais detalhe para vocês
Então, são 3 posições e uma peça única, não exige adaptação. O que vocês vão ver aqui é que eu continuo aqui com a primeira junta 10 milímetros de diferença. Aí eu entro com um módulo, eu tenho 20 milímetros de diferença. Entro com o segundo módulo e tenho 30 milímetros de diferença. Então, você não tem mais a necessidade de adaptar, de mandar um caldeireiro mexer nos diâmetros externos. A transição pode ser realizada rapidamente, programada, né? Então, eu quero chegar aqui a uma solução engenheirada. Você consegue se programar com o nosso time aí de consultores, que pode fazer um levantamento aonde você tem essas transições e ofertar para você de uma forma programada as peças que você possa utilizar aí no decorrer do ano ou dos próximos meses. Esse próximo slide mostra um corte, então você tem uma flexibilidade aqui de 70 milímetros para fazer a transição entre os tubos. Vai mostrar com mais detalhe o encaixe dos próximos módulos, né? O kit é fornecido completo. Você não vai pedir uma cinta e depois vai me ligar falando, ou ligar para um dos nossos consultores, eu quero uma nova cinta. Não, a oferta é feita completa. Ela vai já com os 2 módulos e com a junta interna, permitindo que você faça qualquer tipo de transição dentro desses 30 milímetros. Então vai tudo junto, nesse caso dentro de uma caixa ou dentro de um pallet, já preparado para você. Aqui é mais um exemplo, tá? Um exemplo de diferença de diâmetros. Então, a gente consegue ver que tem aproximadamente, nesse caso, aproximadamente uns 30 milímetros, né? É uma transição de fibrocimento para PVC. E chegamos aqui numa nova novidade, que é a nossa série em T. Então, todas essas peças que eu comentei posteriormente para vocês, a não ser a ESC, né, a de transição, todas elas podem ter uma saída agora. O que vai, na verdade, limitar o diâmetro dessa saída? A largura da peça. Então, na série que eu tenho a largura de 140, eu posso ter até 1 polegada. Na série 200 milímetros de largura, eu posso ter saídas com 1 polegada ou 2 polegadas. Na série que eu tenho 400 milímetros de largura da peça, eu posso ter até 4 polegadas essa saída. Então, eu tenho uma saída enrosqueada, essa flange aqui ela pode ser totalmente adaptável, totalmente engenheirada, pode ser, as aplicações são diversas, para uma saída de rede, né? A gente pode também, nesse caso, nesse exemplo, aplicação para uma air valve, me esqueci o nome em português, perdão, uma ventosa, perdão, uma ventosa que você queira utilizar, é possível aplicar a peça, essa furação pode ser feita em carga, há comentários também de se utilizar medidores de vazão de inserção, há vários recursos, você pode utilizar em adutoras, né, para evitar rompimento, as companhias vêm fazendo ensaios aí em adutoras existentes para se instalar as air valves. A gente tem uma série de procura agora para que seja instalado essas ventosas com as nossas abraçadeiras, né? Aqui é mais um detalhe da facilidade. Aqui é uma aplicação em PAD. Ó. A peça foi furada em carga e feita a instalação da peça. Bom, gente, estou chegando ao final, né? Eu vou abrir também agora para o Fernando poder falar um pouco, se ele quiser falar aqui sobre a questão das perguntas no próximo slide, mas eu quero frisar para vocês que nós temos uma distribuição já praticamente cobrindo todo o país, já são centenas de clientes no Brasil, centenas de procuras de cotações. Hoje nós temos distribuidores dedicados, treinados na fábrica, né? No sul do país, muito bem treinado, no centro-oeste, região de Minas Gerais, no nordeste, no estado do São Paulo, aqui com a Toraco, que eu represento. Nós estamos cobrindo praticamente todo o país, né? Há um caso ou outro específico que não tem ali o pontinho, você pode ter certeza
que um distribuidor local ou próximo vai atender vocês, e qualquer dúvida que vocês tenham em relação à nossa distribuição, por gentileza, eu vou deixar os contatos aqui. Entre em contato no Brasil, desarroloshidráulicos.com ou no info@hermeticsf.com. Vocês podem pedir indicação de distribuidor ou qualquer tipo de pergunta. Vai permanecer os contatos, mas como é gravado também a apresentação, vocês podem consultar posteriormente. E eu vou abrir para perguntas. Eu acredito que o Fernando acompanhou aí. Eu não sei se tem alguma pergunta. Você pode entrar, Fernando, por gentileza? Sí, buenos días. Bueno, están empezando a surgir ahora las preguntas. Han habido algunas desde el inicio y podemos, si quieres, empezar por una pregunta que ha hecho Floriano Nascimento, hablando de si es posible hacer la unión de dos tubos con nuestra junta. Y si fuera posible, si tenemos algún ejemplo de aplicación. Sim, eu acho que essa pergunta, Fernando, foi feita no começo, né? Quando eu apresentei, a gente tem uma série específica para isso, viu? Desculpa, como é o nome dele, Fernando? Ha sido Floriano Nascimento. Floriano, nós temos uma série específica para essa aplicação, como eu comentei, que é a série ESC. Essa série, ela é exatamente para esse tipo de transição, tá? A gente sabe da dificuldade que é no campo, fazer essas transições de material, e a série foi feita exatamente para isso. Não que as outras não permitam também, mas com uma flexibilidade menor. Perfecto. Bueno, entiendo que esa serie SC es válida para hacer conexión con diferente diámetro. ¿Y para hacer conexión punta a punta del mismo diámetro? ¿Qué sería recomendaría? É totalmente possível, aí a gente vai estudar caso a caso, a depender do diâmetro, né? Mas todas as nossas séries é possível fazer ponta a ponta, né? Essa é uma das vantagens da peça. Você pode trabalhar ela tanto como reparo, você não precisa ter uma peça para cada aplicação. Você pode trabalhar ela tanto para reparo como para junção ponta a ponta. Perfecto. Hay otra pregunta que la veo bastante interesante, que la ha hecho Olavo Sachs, y pregunta si estas si existen lugas para reparación para tuberías de polietileno. Él comenta de gran diámetro, ¿vale? De un DN1000 o 1200. Sim. Todas, na verdade, para chegar nesse DN, nós podemos utilizar a série 20, ou que é com a largura de 200 milímetros, ou a série 40, que é com a largura de 400 milímetros. É totalmente possível fazer esse tipo de reparo, exatamente pela vantagem da junta bilabial, né? O aperto é controlado, e isso ajuda bastante na hora de se fazer esse tipo de reparo. A nossa única limitação é o ponta a ponta no PAD, né? Se você pedir um exemplo para mim, André, eu posso juntar um ponta a ponta que não esteja ancorado, que eu tenha, vou dar um exemplo, 300 metros para um lado e 1000 metros para um outro lado, e tenha que fazer essa junção ponta a ponta. É possível fazer isso? Não, não é possível. Mas um furo é totalmente possível. Porém, você consegue fazer a junção de ponta a ponta de PAD desde que esteja ancorado. Então, quando for ponta a ponta em PAD, por gentileza, consulte os consultores, consulte os distribuidores, que eles podem analisar com mais detalhe a junção de PAD, que sabemos que é complexa, por isso que é soldado. Né? Entanto, só para ser mais claro, Fernando, furo totalmente possível. Ótimo. Pregunta también, voy recogiendo preguntas conforme van haciendo, Orlando Pereira. Si atendemos tuberías industriales con transporte de fluido diferente al agua. Você pode perguntar de novo se é possível? Si es posible conectar o reparar tuberías industriales con fluido que sean diferente a agua.
Sim, na indústria, o nosso time de consultores, como há esse leque, né, esse range muito grande de tipo esse dinamismo de tipo de fluido, a gente teria que ver qual seria o tipo de junta que você poderia usar, mas totalmente possível. Só para resumir para você, possível usar o EPDM. O EPDM ele é muito flexível, ele pode te dar aí, mesmo usando para vapor ou um material mais corrosivo, ele te garante aí no mínimo 6 meses, mas isso pode ser conversado. Posso utilizar o NBR para derivados de petróleo, né? E o Viton para materiais muito ácidos, né? Até 80% ou até acima disso, e também altas pressões com temperatura. Então, a gente consegue conversar com você para adaptar qual é a melhor aplicação. É totalmente possível. Perfecto. Más preguntas. Me dicen por aquí si todas nuestras series poseen la misma tecnología bilabial. Todas as séries. Todas as séries, esse, entre aspas, é o nosso segredo, né? É manter a tecnologia bilabial em todas as séries e 100% em aço inox. A gente não altera o material por estar aumentando o diâmetro. A gente preconiza a qualidade em todas as peças, 100% aço inox e muito competitivo, né? A gente consegue trabalhar com a série bilabial e em aço inox. Isso é estándar nas peças. Perfecto. Bueno, creo que esas han sido las más representativas. ¿Hay alguna más que se queda por aquí que responderemos por email? Yo quería también, aunque se ha visto un poco en la presentación, creo que puede ser muy interesante el uso de hermética como unión para sustituir un carrete o una junta de montaje. ¿Podríamos ampliar um pouco essa informação? Sim, sim, possível, né? A gente, na verdade, posso citar vários exemplos, dentro de uma estação de bombeamento, totalmente possível utilizar nossas peças. A gente pode utilizar a série 20, série 40, é uma questão de adequação junto com o cliente, totalmente possível, dentro de uma caixa, numa instalação de um medidor de vazão, de uma válvula, totalmente possível utilizar. E eu quero também ressaltar e relembrar, Fernando, que no máximo são 8 parafusos, né? A nossa série 40, que é a que mais tem parafuso, são 8 parafusos. Eu aprendi com quem aplica a peça que faz uma diferença, eu acabei não comentando. Todos os parafusos estão sempre virados para quem vai aplicar a peça, né? Esses parafusos não estão ao redor do tubo, eles estão sempre virados, dando conforto, ergonomia na hora de se fazer o reparo. Isso ajuda bastante, é um detalhe que não foi comentado, mas quando está lá no campo faz diferença. No máximo 8 parafusos com virados, então na hora de se fazer uma manutenção rápida nesses equipamentos faz toda a diferença, né, para trabalhando com essas peças. Me han entrado dos preguntas más. La pregunta Guilherme Moraes Rodríguez. Su pregunta va relacionada en situaciones con presión negativa. ¿Qué ocurre con la junta bilabial en presión negativa? Boa pergunta, boa pergunta. É claro que há um limite, né? Há ensaios para isso. A gente vai ter que estudar essa aplicação. Se for uma certeza que vai acontecer, a gente estuda a aplicação. E se for uma junção, principalmente numa junção de um tubo ponta a ponta, a gente precisa estudar a junção, a distância entre que a gente pode permitir. A peça, na verdade, já vem indicando isso. Então, nós vamos trabalhar, geralmente, dependendo da série, entre 10 milímetros a 20 milímetros, quando eu estou fazendo a junção ponta a ponta, exatamente para evitar, quando houver um vácuo, que a junta se rompa, né? A ideia é permitir que você trabalhe com esse espaçamento para que a junta não tenha problema. Sumariamente é isso, mas se for uma aplicação muito severa, aí tem que estudar, né? A gente precisa conversar. Perfecto. Y luego está también Víctor Matar França, que pregunta
cuál sería la presión nominal para un diámetro de 600 milímetros. A pressão nominal standard. A pressão nominal standard 10. Todas as peças têm pressão nominal 10. Todas as peças nossas atendem a pressão PN 10. No entanto, como eu comentei, a série AP, que nós chamamos... Por que 10, né? Novamente. 10 porque atende 80% da sua rede. E você não precisa pagar mais caro numa peça PN16, PN25, PN40 sem necessidade. Porém, a peça DN600 pode partir para a série AP, que é de alta pressão. Nós conseguimos ter ela em PN16, PN25 e PN40. No entanto, novamente, todas as peças atendem PN10. Nossa série Standard, preço competitivo também. Perfecto, pues te diría que hemos contestado la gran mayoría de preguntas, pero bueno, si se ha quedado alguna sin contestar, haremos un envío por email con información detallada de todas ellas. Ótimo. Bom, eu acho que também reforçar que todos os questionamentos aí vão ser respondidos, né? Não hesite em mandar perguntas só por aqui. A gente acabou deixando o e-mail lá, pode nos enviar e-mail que serão respondidos, tá? Essa é a intenção aqui de divulgar e poder contribuir aí com informação técnica. Eduardo, por favor, eu deixo agora as honras para você. Ok. Eu quero muito agradecer a participação de vocês, André Visioli, gerente-geral da Toraco Equipamentos e de Produtos da Hermética, Obrigado. e Fernando Ruiz Olivares, diretor de exportação da Hermética. Lembrar que este vídeo estará em breve em nosso site para quem quiser assistir novamente ou compartilhar. Peço que fiquem atentos ao nosso site às datas dos próximos eventos online. No nosso site também você encontra todas as informações sobre os nossos cursos e os preparativos para o 31º Encontro Técnico IFENASAN 2020, que também está em nossas redes sociais e seguem em comunicados por e-mail marketing. Se você quiser receber nossos comunicados, basta se cadastrar no site www.aesabesp.org.br. As empresas interessadas em participar dos encontros de tecnologia podem entrar em contato com o nosso departamento de marketing no e-mail que está no chat. Muito obrigado a todos e até a próxima. Morelli, um último comentário. Nós temos estoque em todo o Brasil, tá? Todos esses distribuidores, eu acabei esquecendo de comentar, nós temos estoques local. A entrega imediata. Entrega imediata dos principais ranges. Se precisar um diâmetro específico, a gente também consegue ser muito veloz. Ok. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço a sua gentileza. Tchau, tchau, gente. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado. Tchau.